Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Habemus Papam. Os sinos repicaram no Vaticano, em Roma e no mundo inteiro. Esta quinta-feira à tarde, na Praça de São Pedro, as primeiras palavras indicaram de novo o caminho da paz. Foi uma semana em que os olhos do mundo estiveram postos na chaminé da Capela Sistina. O conclave elegeu ao segundo dia, depois de 4 votações, o cardeal Robert Francis Prevost. O novo líder da Igreja Católica é norte-americano e tem 69 anos, mais de 20 dos quais em missão no Peru, a sua segunda nacionalidade. Escolheu o nome de Leão XIV, na continuidade da linha de Leão XIII, o Papa da doutrina social da Igreja e da encíclica Rerum Novarum. Foi missionário e arcebispo no Peru, tendo ainda sido superior-geral da Ordem de Santo Agostinho. O bispo de Angra, Dom Armando Esteves Domingues, sublinhou a dimensão social do discurso de Leão XIV no início do seu pontificado e sublinha o destaque dado à paz. Não saberia explicar como, mas deixou-me uma profunda alegria no coração. Primeiro porque o Espírito Santo nos deu um Papa e depois porque ele apontou de imediato esta paz desarmada e desarmante que nos vem de Cristo, que está no meio de nós e que ao mesmo tempo nos projeta para um mundo que ele quer seja um mundo de paz, mas que nos coloca também nas nossas mãos. Deixa também logo assim uma mensagem dizendo que nós vivemos para o amor, para o diálogo, para o acolhimento. E isto lembra muito o Papa Francisco, mas sobretudo uma igreja que continua, não é da mesma linha nem de outra contrária. A igreja é sempre a igreja de Cristo e é isto que me provoca uma primeira sensação de grande alegria e de agradecimento a Deus por este Papa, pela experiência que ele traz à Igreja e também pelos desafios, como até o próprio nome diz, Leão XIV, na continuação de Leão XIII, foi o grande Papa das causas sociais com a Rerum Novarum. Num tempo de tantas coisas novas, de tantas transformações, também de tantas angústias no meio dos caminhos e das mudanças, um Papa sereno, tranquilo, que a sua experiência parece não lhe meter medo, e o futuro também não, que o Espírito Santo o guie todos os dias. A Conferência Episcopal Portuguesa, através do seu secretário, Padre Manuel Barbosa, desejou um trabalho pastoral fecundo a favor da edificação da unidade na diversidade do que somos e na persecução do caminho sinodal para uma Igreja renovada e missionária. Damos graças pelo novo pastor que Deus envia à sua Igreja e manifestamos a nossa comunhão e fidelidade para com o novo sucessor de Pedro. Rezamos para que o Espírito de Deus o fortaleça na missão que agora assume e convidamos todos os fiéis a unirem-se em oração pelos desafios do ministério petrino na Igreja e no mundo. Desejamos ao Papa Leão XIV um trabalho pastoral fecundo na condução do povo de Deus, na edificação da unidade na diversidade do que somos e na persecução do caminho sinodal para uma Igreja renovada e missionária ao lado dos migrantes, dos pobres, dos mais frágeis e dos mais marginalizados. Vivemos num contexto mundial complexo, onde se avolumam as preocupações com os conflitos armados, as desigualdades sociais e as crises ambientais. Também as transformações sociais, culturais e tecnológicas acontecem a ritmos vertiginosos. Em pleno jubileu de esperança, neste mundo de hoje tão sedento de amor e misericórdia, estamos certos de que o Santo Padre, dando testemunho do Evangelho de Jesus, contribuirá para o diálogo interreligioso e para o diálogo com a sociedade, na construção de pontes ao serviço da fraternidade, para a busca de caminhos de paz e justiça, oferecendo à humanidade renovadas centelhas de esperança. Confiamos a Nossa Senhora de Fátima e à sua materna intercessão o Ministério Pastoral Leão XIV. Para o teólogo e moralista
Padre José Júlio Rocha, o novo Papa não será igual a Francisco, mas certamente seguirá as suas linhas, sobretudo nas questões sociais. Do ponto de vista, pelo menos social, será certamente um Papa que seguirá as linhas do Papa Francisco. Basta-nos olhar para o nome que o próprio Papa escolheu. Leão XIV, certamente, prevou-se, foi buscar este nome a Leão XIII, o Papa da transição do século, o Papa da encíclica Rerum Novarum, que dá origem a todo o corpo da doutrina social da Igreja e que por isso tem esta carga, este peso de um Papa certamente voltado à imagem do Papa Francisco para o fenómeno social, para a causa dos pobres, para a causa dos trabalhadores, para a causa dos refugiados, dos migrantes, em profundo contraste como presidente do país de onde é natural. Aliás, Leão XIV, natural de Chicago, Estados Unidos, e logo esta primeira informação que temos, sabendo que ele é dos Estados Unidos, terá causado alguma impressão. Afinal, porquê um Papa dos Estados Unidos? A Igreja sempre escolheu papas de países não tão poderosos, digamos assim, com toda a carga que tinha, mas o certo é que Leão XIV passou a maior parte da sua vida pastoral no Peru, na América do Sul. E sabemos que a Igreja, ou a vivência da Igreja na América do Sul é muito diferente do que é, por exemplo, na América do Norte. Na América do Sul nós temos as grandes questões sociais, uma Igreja dinâmica, uma Igreja comprometida com o povo, com as pessoas, e de alguma forma o Papa argentino, que foi o Papa Francisco, tem um Papa que passou grande parte do tempo da sua vida como sacerdote no Peru, uma espécie de continuador. Não vamos ter um outro Papa Francisco, certamente todos já percebemos que Leão XIV não é tão carismático, nem fará aqueles gestos simbólicos como o Papa Francisco. Leão XIV será certamente um Papa mais comedido, julgo que ele por natureza é tímido, mas isto significa outros valores para a própria Igreja, como o valor do trabalho que ele terá, certamente o valor do diálogo, e não esqueçamos que nas palavras que ele disse quando foi apresentado ao povo e ao mundo na lógia da Basílica de São Pedro, ele por 9 ou 10 vezes refere a palavra paz. E realmente a paz é uma das grandes necessidades do mundo neste momento. E esta foi uma das grandes batalhas também do próprio Papa Francisco. O responsável pela Comissão Diocesana Justiça e Paz, Francisco Maduro Dias, acredita que a escolha de Leão XIV significa o regresso da doutrina social da Igreja para o centro da vida cristã. Todos nós queremos a paz, desejar aquela paz ativa, atuante e esperada e desarmada, que não é fácil, porque ela conduz a uma coisa chamada sacrifício, que é uma coisa que hoje em dia ninguém quer ouvir falar. Mas para mim, mais do que isso, desculpe lá, é esse sinal de outra maneira de ver o ser humano que a doutrina social da Igreja propõe. O ser humano como personalidade, como um ser com mais do que direito, obrigação minha de o respeitar. E isso é uma coisa que nenhum sistema dos sistemas atuais presentes parece se preocuparem muito. Seja porque nós estamos no mundo dos influencers, seja porque estamos no mundo da economia de Estado, como a China, seja porque estamos num mundo de uma economia completamente selvagem, como aquela que é proclamada pelo Presidente dos Estados Unidos, seja por uma economia tão preocupada com o planeta que às vezes o ser humano praticamente é posto de lado, como às vezes eu vejo na Europa. Há um homem que é o Papa que vai buscar aquilo que foi de facto um murro em cima da mesa no século XIX, que foi a encíclica Rerum Novarum. O historiador terceirense considera ainda que estes são tempos de consolidação das portas abertas pelo Papa Francisco. A sensação que eu tenho,
mas isso eu não sou nem vaticanista, nem especialmente dedicado a apreciar estas coisas. É que a Igreja vai abrindo portas e depois vai consolidando. E depois abre mais portas e consolida. Eu vejo isso desde o primeiro Papa que tive consciência de que era Papa, que foi o João XXIII. Havia uns que abriam portas e outros que consolidavam esse momento e preparavam o próximo passo. As pessoas têm o costume de imaginar que o facto de não seguir adiante com a mesma velocidade é um retrocesso. Isso não é assim. Seja nas atividades físicas, no desporto, seja na ciência, seja no que seja, em todas as circunstâncias da vida há momentos em que é preciso, não é parar, é reduzir a velocidade e consolidar. Porque se não se consolida, não se criam as bases para o próximo passo. O cardeal Robert Francis Prevost é natural de Chicago, é o primeiro Papa agostiniano e o primeiro natural dos Estados Unidos. Migrar, um direito humano, foi o tema da conferência promovida pelo Serviço Diocesano da Mobilidade Humana, que teve lugar no Centro Pastoral Pio XII, em Ponta Delgada, na passada sexta-feira, dia 9 de maio. O serviço mostrou-se preocupado com os entravos burocráticos na obtenção de documentação que permita uma melhor integração dos migrantes, mas defende que há um desejo real de acolher e de incluir, garante Ana Silva, diretora desta comissão diocesana. Há igualmente, e é importante este sinal, esta referência, exemplos de diversidade religiosa e que vão ser presentes não só em tragos de caso da Ilha das Flores, da Ilha de São Jorge, mas também aqui a Ilha de São Miguel, nomeadamente a Igreja do Brajeto, o cruzamento que há entre a diversidade cultural e religiosa, em que são, por um lado, as próprias pessoas a pedir a participação dentro da Igreja para que haja aqui um cruzamento e a própria celebração desta diversidade. Mas, por outro, também o trabalho que é feito da paróquia para criar aqui mais com esta diversidade, e que ela possa ser uma realidade, não apenas um caso esperado. Ana Silva diz ainda que o Serviço da Pastoral das Migrações tem tentado compreender o fenómeno junto das paróquias, que se mostraram disponíveis para cooperar na integração. Compreender a realidade migratória, mas junto das pastorais, junto das paróquias, peço desculpa, identificando aqui a presença de migrantes, a sua participação, mas também aquilo que tem sido o contributo das diversas paróquias na integração de pessoas migrantes. Da participação que foi feita, das 35 paróquias que participaram deste estudo, ficou-se aqui uma clara necessidade de haver espaços como este, mas acima de tudo de haver espaços para maior formação e capacitação de todos quantos estão envolvidos nas paróquias açorianas. Isto é precisamente um sinal dos tempos, mas acima de tudo um sinal de querer ir ao encontro de uma resposta mais humanizadora. Identificam como sendo uma necessidade permanente serviço social de proximidade. Primeiros escolas em saúde mental, migrações e direitos humanos. São as 4 dimensões identificadas pelas paróquias como sendo necessárias e permanentes para uma atuação mais célere e também mais próxima daquilo que também são as respostas sociais. Nos Açores vivem atualmente cerca de 6.200 imigrantes. A maior fatia fala português, mas ainda assim há uma diversidade cultural e religiosa a que importa atender. As próprias paróquias que responderam ao inquérito, no total 35 de 165, sinalizaram essa questão, identificando a necessidade de maior formação. As Romarias de São Miguel foram inscritas no Registro do Inventário Nacional do Património Cultural. A candidatura ao registro por parte dos Romeiros de São Miguel foi aprovada e está já plasmada no Diário da República. João Carlos Leite, do Movimento de Romeiros de São Miguel, diz que o processo foi moroso e com alguns contratempos, mas felizmente o trabalho foi reconhecido pela Direção-Geral do Património Cultural. Já há algum tempo que vimos a tratar deste projeto. Iniciámos com recolhas de apoios para nos ajudarem a evoluir com este projeto, né? Graças a Deus, depois de alguma luta, o ano passado, no início de ano, entregámos o projeto.
foi evoluindo, foi apreciado, seguiu os trâmites normais, e agora, depois da decisão final, para a publicação no Diário da República, para ser inscrito como Património Nacional. Inicialmente, o nosso objetivo era tratarmos de uma candidatura para Património Material da Unesco. Não tínhamos conhecimento como eram os trâmites e havia uma obrigatoriedade, e muito bem, de previamente ser inscrito como Património Nacional. Foi isso que fizemos a recolha do nosso acervo, fomos de encontro àquilo que nos era requisitado pela Direção-Geral do Património. O feedback que nos foi dado foi que o projeto estava excelente, em termos técnicos, de áudios, vídeos, fotos e o próprio texto, que estava muito bom. Há umas indicações da técnica que aprecia o projeto, que vamos tratar delas e vamos procurar de imediato evoluir para uma candidatura à Unesco. O registro descreve a forma como é organizada a Romaria Quaresmal de São Miguel, onde ranchos de romeiros percorrem a ilha açoriana a pé, em penitência e oração, durante 8 dias, a partir da quarta-feira de cinzas até à quinta-feira santa do lava-pés, durante o período litúrgico da Quaresma, que a Igreja Católica vive de preparação para a Páscoa. As Romarias Quaresmais de São Miguel celebraram 500 anos em 2022. Esperança, mãe de esperanças, foi o mote das jornadas bíblicas que tiveram lugar na Ouvidoria das Flores nos dias 9 e 10 de maio. O padre César Silva, professor de Sagrada Escritura da Universidade Católica Portuguesa, foi o orador deste encontro de 2 dias na Ilha das Flores. Para mim foi uma alegria vir às Flores e ver que tanta gente se interessa por ouvir sobre este tema da esperança neste Ano Santo. Tivemos cerca de 50 pessoas no primeiro dia, de vários movimentos, tivemos crismandos, tivemos alguns alunos da Educação Moral e Religiosa, tivemos muita gente de muitas idades a pensar sobre o tema da esperança neste Ano Santo, o que nos alegra muito, e eu fiquei muito contente. Eu acho que vim falar sobre a esperança, mas aquele que vai cheio de esperança sou eu depois destas jornadas. E isto baseia-se até no que foi apresentado, sobretudo no primeiro dia, que foi, a partir do Evangelho de Lucas, a figura de Maria como mãe de esperança. No segundo dia, este sábado, portanto, será dedicado a São Paulo. São Paulo, em todas as suas cartas, fala da esperança, por isso ele é o apóstolo da esperança. É um tema muito belo, muito profundo e, sobretudo, por exemplo, na Carta aos Romanos, temos várias citações em que São Paulo nos fala de esperança e, sobretudo, ele nos diz sempre que quando anunciamos a Cristo somos automaticamente pessoas de esperança, porque Cristo é a nossa esperança, e ele tem frases muito belas como dizer-nos que os cristãos devemos ser alegres na esperança. A esperança nunca nos engana. Então, saber que é isso, que partimos do próprio Jesus e é ao próprio Jesus que nos dirigimos nesta esperança. Encontrei uma natureza magnífica, encontrei lugares muito belos que nos convidam à esperança, encontrei um povo muito resiliente. Pessoas que encontrei são pessoas realmente com uma força interior que é capaz de vencer pela esperança. Podem não ter muitas certezas, mas têm muita esperança. E encontrei 3 colegas padres que me acolheram em sua casa, pessoas também com muita esperança, que se entregam também pelo Evangelho, e o Evangelho para eles é Jesus, e é um Jesus que é Jesus Esperança. As jornadas bíblicas tiveram lugar no Auditório Municipal do Centro Cultural de Santa Cruz das Flores, a 9 de maio pelas 20 horas e a 10 de maio pelas 18h30. Eu sou o Bernardo, sou da FOC e gosto de jogar videojogos. Sou o Carlos, sou da FOC e gosto de jogar futebol. Sou o Samuel, sou da Feira do Mundo e gosto de jogar futsal. Sou Matilde, sou do ciclo e gosto de brincar. Com um gosto muito diverso. Em comum têm o facto de serem apenas alunos do 6º ano de Educação Moral e Religiosa Católica. Quase todos foram desafiados a ativar a esperança durante esta sexta-feira. Acho que não desistir, sabe? Sempre ter uma coragem para seguir em frente, ter esperança de tudo, sabe? Para continuar, seguir em frente, manter. Ainda mais quando está passando por um momento difícil, é sempre bom ter esperança de que vai tudo melhorar. E essa esperança, depois, como é que a transmite aos outros? Eu acho que apoiando, não
tipo, demonstrar para a pessoa que ela não precisa desistir, que a gente vai estar sempre apoiando ela em tudo. Acho que sim. Tens educação moral e religiosa? Tenho. Sim. E Jesus? Nossa, eu acho que ele é o principal, que ajuda a gente a não perder a esperança, né? Então, tá sempre presente em tudo, né? Então, acho que ele é o principal, assim. E eu adoro ajudar, eu me inspiro nele para ajudar as pessoas, como ele sempre ajuda. Eu sempre tento ser, tipo, uma mini cópia dele, mas eu nunca vou ser, né? Mas eu sempre vou tentar para ajudar todo mundo. Discutimos várias coisas, mas agora estamos a ver os direitos humanos e a esperança e a importância da partilha. Íamos fazer umas atividades, íamos ver mais ou menos a importância da esperança e da partilha, acho eu. Como é que tu ativas a esperança? Comunicando a várias pessoas, a dizer o que é, explicar. Tu és um rapaz assim com muita esperança? Sim, tenho esperança de várias coisas no meu futuro, mas acho que a esperança se resume em também a partilhar para ter esperança no futuro, trabalhar, estudar, ser trabalhador, para no futuro termos esperança de fazer alguma coisa ou de ser alguma coisa. As atividades começaram cedo e primeiro no Seminário Episcopal de Angra. Ao longo do dia vamos ter várias atividades. Daqui a pouco vão começar os ateliês, nomeadamente um agradecimento à Direção Regional do Desporto, que está aqui presente para dinamizar um dos ateliês. Também aproveitando para agradecer já aos serviços postais, à Câmara Municipal. Depois vão ter uma outra atividade em que as entidades estiveram envolvidas. Por último, não menos importante, um agradecimento aqui ao nosso seminário, na pessoa do seu reitor, o Padre Emanuel, que disponibilizou este espaço para realizarmos esta nossa atividade. Depois do coordenador da disciplina da Ilha Terceira, o cônego António Henrique Pereira, falar, foi a vez do reitor do Seminário Episcopal de Angra, Padre Emanuel Valadão Vaz, dar as boas-vindas para introduzir a importância do seminário na formação de rapazes. Só para dizer que esta casa é uma casa que forma jovens, rapazes que querem, põe a questão de ser padre. Só para dizer que eu também andei na escola com vocês e andei na escola Francisco Ornelas da Câmara, Foco, durante do primeiro ao 9º ano. E foi exatamente na escola que eu, pela primeira vez, estava eu no 8º ano, um bocadinho mais adiantado que vocês, na altura, aí com os 14 anos, na altura, numa aula de biologia, que o professor perguntou a cada um o que é que queriam ser. E eu lá disse, quero ser padre, pronto. E foi a partir daí que foi despertando e depois vim cá ter. Aliás, há vários professores vossos que passaram por esta casa, uns que chegaram, foram padres, uns que não, mas passaram por esta casa. Alguns professores que aqui estão. E por isso isto é uma casa de formação, uma casa onde nós também recebemos muito e ao mesmo tempo aprendemos muito naquilo que é. É verdade que agora são poucos os seminaristas, espero que mais tarde possam ser mais alguns e espero também que alguns de vocês também se possam colocar a questão do que querem ser futuramente e da possibilidade também de virem a querer pôr a questão da vocação, do chamamento a ser padre. Uma iniciativa que juntou cerca de 400 alunos, na sua maioria de educação moral e religiosa católica, esta sexta-feira em Angra, mas reunia alunos de toda a ilha. Um mural e fitas para ornamentar as árvores do Alto das Covas, da cidade Património, foram algumas das iniciativas propostas. Sexta e sábado, a Diocese celebrou ainda 2 vigílias de oração pelas vocações. A semana, que tem por mote Chamados à Esperança, termina este domingo e envolveu também muita oração de gente miúda, gente jovem, a rezar pelas novas vocações consagradas e laicais. E agora passamos ao Entrevistas com o Padre Teodoro Medeiros e mais uma sugestão de filme. Entrevistas com o Padre Teodoro Medeiros.
¿Hay noticias del chico? Quando Ninguém Nos Vê é uma série da plataforma Max. Trata-se de uma história de mistério, desenrolando-se à volta de um suicídio, um ritual harakiri de um professor de artes marciais. Ao mesmo tempo, porque estamos em Espanha, perto da base aérea de Morón de la Frontera, há o caso do desaparecimento de um militar, este a ser investigado pelo exército americano. Os dois processos desenrolam-se paralelamente e cruzam-se até o seu desenlace, que se vai tornando cada vez mais óbvio à medida que os 8 episódios decorrem. Há aqui certamente uma cópia das séries americanas tão em voga, com a trama a coexistir com a apresentação dos personagens mais importantes, as suas famílias e as complicações do emprego. A originalidade desta série, no entanto, está em que cada episódio tem lugar num dia da Semana Santa, com a Sexta-feira Santa a ocupar os 2 últimos. É assim que a beleza das procissões invade o ecrã em Quando Ninguém Nos Vê. E em particular no último episódio, a coexistência do sagrado e o profano faz lembrar os métodos de um certo realizador de seu nome, Hitchcock. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. Migrar, um direito humano. Este foi o tema do colóquio organizado pela Comissão Diocesana da Pastoral das Migrações, que teve entre os oradores a diretora da Obra Católica Portuguesa das Migrações, Eugénia Costa Quaresma, que tem sido, de resto, uma voz ativa na defesa de políticas migratórias mais humanas e na crítica à instrumentalização política deste tema dos migrantes. Obrigada, Eugénia, por estar connosco. Inevitavelmente terei que lhe perguntar como é que viu a eleição do novo Papa? Com alegria. Gostei de o ver, gostei de o ouvir, deste apelo, desta exortação a construir a paz, a sermos mais dialogantes, construtor de pontes, que vem muito em linha daquilo que é a pastoral das migrações e daquilo que pretendemos fazer em cada território, não só enquanto instituição e igreja, mas enquanto cada cristão comprometido é chamado a fazer. Depois há a simbologia do nome, a escolha de Leão XIV, na sequência do Papa Leão XIII, que foi o grande construtor, digamos assim, o grande mentor do Estado Social e da doutrina social da Igreja através da encíclica Rerum Novarum. Pergunto-lhe se isto também não é um bom sinal que nos permite olhar para este pontificado, que há de ser longo, com certeza, porque o Papa ainda é novo, tem 69 anos. Como é que vê também esta questão? Esta escolha também, fiquei feliz pela escolha do nome, porque leva-me a intuir que terá uma sensibilidade social, uma sensibilidade a trazer as periferias para o centro, como ele mesmo referiu. Eu penso que vai dar seguimento ao processo iniciado, não só da renovação da Igreja, para estar ao serviço de tantas fragilidades sociais que existem. E, portanto, eu creio que é um bom presságio, um bom começo e é um sinal de esperança, sim. A Eugénia participou em São Miguel no primeiro colóquio organizado pela recém-criada Comissão Pastoral para as Migrações, uma realidade também nova nos Açores, mas que já começa a ganhar sedimentação. Temos entre as ilhas todas mais de 90 nacionalidades. Há uma ilha em particular, a Ilha das Flores, que com 3.500 pessoas tem 27 nacionalidades. Ser imigrante não é um crime, como a Eugénia repete várias vezes. Pergunto-lhe se nós estamos a olhar bem para este problema das migrações. Eu gostei daquilo que fui ouvindo. Vejo que pelo menos a assistência é muito preocupada com o lado humano das migrações, trouxe aqui esta visão de que as migrações são uma oportunidade, sem esquecer a nossa diáspora que está lá fora,
portanto faz parte do ADN também dos açorianos, falando aqui localmente, este ir para fora, mas temos que lidar também com a questão das migrações forçadas e com as migrações espontâneas. E o apelo que fiz e que deixei é que, enquanto igreja, nós vemos os migrantes como aqueles irmãos que nos ajudam a arrumar a casa. Não têm que ser os bodes expiatórios dos problemas sociais que já existem, mas podem ajudar-nos a lidar de melhor forma com aquilo que tivemos mais dificuldade até hoje. Portanto, a partir do momento em que existem estruturas de hospitalidade, que existem serviços, eles estão abertos a toda a população residente. Não há uma atenção, um olhar para com os migrantes, mas aberto, que inclui toda a gente. E a população residente também é chamada a incluir aqueles que vêm de fora. O que ouviu tranquilizou-a no sentido de perceber como é que nós estamos a acolher aqueles que nos procuram. Como disse, os Açores são tradicionalmente uma região de emigrantes e nós temos uma diáspora maior do que aquele que é o número de residentes nos Açores, nas 9 ilhas do arquipélago. Pergunto-lhe se aqui, as linhas orientadoras que ouviu, os diagnósticos que hão de ter sido feitos, se há motivos para estarmos tranquilos relativamente à aceitação daqueles que nos escolhem agora para viver como espaço e ao mesmo tempo na sua integração, porque não é só o acolher, é um primeiro passo importante naturalmente, mas depois na integração, respeitando as diferenças naturalmente. Há aqui uma grande preocupação, e isto é um ponto que quer o secretariado está interessado em trabalhar, que é a das narrativas mediáticas, a exploração mediática do tema e a exploração política do tema, a instrumentalização do tema. Para isso, houve um diagnóstico feito pela equipa que há um pedido de formação. E, portanto, há que responder a esse pedido de formação, a esse pedido de sensibilização. Eu venho também com as orientações que vêm do Vaticano para uma pastoral intercultural que nos convida a ir ao encontro, que nos convida a escutar as pessoas. E uma última nota que é cooperarmos com vista à comunhão, sermos capazes de trabalhar em conjunto, não só as instituições que estão no terreno, mas também as comunidades cristãs serem capazes deste trabalho conjunto. Depois há aqui alguns recados para o modo como os serviços estão a funcionar, e isto tem sido, não é só aqui nos Açores, mas um bocadinho por todo o país, que é as dificuldades de comunicação com a AIMA, a má informação, as pessoas mal informadas que não sabem onde se dirigir, aquilo que é muito específico e que é preciso ter em conta, que são as deslocações que as pessoas têm que fazer para conseguir regularizar e, portanto, politicamente é preciso estar atento a esta realidade para encontrar melhores soluções. Estas novas notícias que têm chegado relativamente à opção do Governo, como é que as encara? Relativamente a estas notícias que surgiram agora, já com o Governo em gestão, em vésperas de eleições, no sentido sobre a deportação e a expulsão de alguns imigrantes em Portugal. Aqui eu acho que é importante ajudar a população a perceber que as notificações para expulsão sempre existiram, não é? Porque há uma avaliação dos processos e percebe-se se a pessoa tem ou não tem condições para continuar a viver em Portugal. E há pessoas que são notificadas e que até estão a trabalhar, já estão numa situação melhor. E essas pessoas têm a possibilidade de recorrer e de provar que têm condições para permanecer em Portugal. E, portanto, há que avaliar caso a caso e perceber quem são as pessoas que estão a ser notificadas a sair voluntariamente. E só em último caso é que se aciona outro tipo de mecanismos para a expulsão.
São frequentes as imagens que nós vemos nos média de filas imensas de pessoas a tentar regularizar a sua situação junto da AIMA. A Eugénia, por outro lado, tem sido uma grande crítica em relação à demora na resolução dos processos de regularização que estão ainda pendentes. O que eu lhe pergunto é, a Igreja não sendo governo, o que é que a Igreja pode fazer para além desta denúncia no sentido de ajudar estas pessoas a enfrentar este problema? Um passo tem sido ajudar a tranquilizar, outro passo que é importante dizer é que há algumas instituições da Igreja, algumas IPS, algumas Cáritas, que têm claims e, portanto, estão em articulação e estão a colaborar estiveram a colaborar com este processo de resolução das pendências. Passada essa fase, é importante, nesta fase de demora, as pessoas tenham ali uma prova de que estão interessadas, de que estão a acompanhar, de que tiveram dificuldade em dialogar com a AIMA ou com a instituição, no fundo, responsável administrativamente. E, portanto, isso funciona um bocadinho como consolo, como um tranquilizador neste processo de demora. Depois, as instituições da Igreja também estão a receber, no fundo, estas queixas e contribuem para fazer advocacy, para melhorar aquilo que não está bem. Do que ouviu, quais são neste momento os principais problemas que os migrantes que escolhem os Açores podem enfrentar? Percebi que era a dificuldade de habitação, portanto não é só no continente, mas aqui também tem a dificuldade em encontrar a habitação. Percebi que há a fiscalização a nível das empresas, funciona. Era necessária uma fiscalização também a nível da habitação, se calhar aí entra em jogo as juntas de freguesia e os municípios, como é que isto se pode fazer, é uma inquietação que ficou no ar. E a questão do emprego, portanto há necessidade de mão de obra e depois a questão da mão de obra especializada, aqui como é que se pode fazer a formação. Percebi que as escolas também estão a acolher migrantes, como é que estão a resolver a questão dos encontros interculturais, não é? A mudança de mentalidade e o contrariar as narrativas anti-imigração, promovendo o encontro. Promovendo o encontro, desmistificando, dando a conhecer as histórias. A questão isto diz muito respeito à Igreja, da promoção do diálogo interreligioso e do diálogo ecuménico, são áreas que é importante promover, onde ela se levanta. Olhando para o mundo e para aquilo que vamos assistindo, sobretudo depois de algumas eleições, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, pergunto-lhe como é que nós podemos, de facto, entrar em contra este ciclo que se está a instalar e que também em Portugal tem alguns defensores, nomeadamente instrumentalizando os imigrantes e, sobretudo, fazendo deles os responsáveis por uma série de situações sociais que sempre existiram e que, na verdade, muitos deles nada têm a ver. Eu acho que é muito importante continuarmos a difundir as boas práticas, e muitas delas a partir da ação da Igreja. Boas práticas de hospitalidade, boas práticas de proteção dos mais vulneráveis, boas práticas da promoção da pessoa, da família, dos valores humanistas, boas práticas de diálogo, boas práticas de reconciliação, que também podem e devem acontecer, boas práticas da promoção da justiça e da paz, boas práticas de desenvolvimento. Olhar para o migrante como um ator, como um protagonista na nossa sociedade que ajuda a construir. Os migrantes e os refugiados estão aqui não só por uma razão pessoal, mas também querem ser atores, construtores da nossa sociedade. E termos estruturas e políticas que ajudem a que isso aconteça
é muito importante para que de facto chegarmos ao último verbo, que é integrar e incluir, reconhecer a cidadania a todos os níveis, incluindo na Igreja. E, portanto, promover as pessoas é para isso que aqui estamos, olharmos para os migrantes como aqueles irmãos e irmãs que nos ajudam a construir e a melhorar aquilo que nós já temos na nossa casa. E, portanto... Obrigada, Eugénia Quaresma. Sim, obrigada pela sua participação neste programa Igreja Açores. Eugénia Quaresma, em discurso direto, a diretora da Obra Católica Portuguesa das Migrações. Termina aqui o Igreja Açores deste dia 11 de maio, o primeiro domingo do resto do papado de Leão XIV, o Papa que se apresentou com o rótulo da paz e da justiça social. Boa tarde. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.